Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora em Salvador, Fonte Nova, Vasco perde infelizmente por 2-1, num jogo que fazia de tudo para empatar, né? Jogava uma partida briosa, aguerrida, defensiva, porém aguerrida. O Bahia é uma equipe melhor, mais bem estruturada, com uma SAF digna, né, de ser SAF. Mas eu vou falar desse jogo aí, antes de mais nada, deixa o like aí, compartilha, se inscreve, dá aquele confere lá no Instagram, no TikTok, tem videozinhos curtos ali pra gente falar coisas rápidas do jogo contra o Bahia. Então, galera, seria coisa linda o Vasco empatando até os 40 minutos do segundo tempo em 1-1, porque o Vasco teve o David expulso aos 15 minutos do segundo tempo, injustamente. É o que eu sempre falo, contra o Vasco, os árbitros sempre pesam a mão pra cacete, eu tenho reparado isso desde sempre. Não é choro de torcedor, é uma realidade. Pesam a mão, o David protege a bola. No proteger a bola, o jogador do Bahia baixa a cabeça, a mão acaba resvalando no rosto e o árbitro, sem critério nenhum, sem mais nem menos, puxa o segundo amarelo pro David e expulsa o atacante vascaíno. Aí ficou muito difícil, né, galera? O Bahia é uma equipe muito melhor, como eu falei, um jogo que estava jogando melhor que o Vasco. O Vasco era uma equipe que o jogo era defensivo e o Bahia era um jogo de uma equipe ofensiva. Então o Bahia jogando em casa 100% de aproveitamento no Brasileiro, óbvio que ia ser um ataque contra a defesa. O Vasco ainda conseguia algumas estocadas no ataque ali no segundo tempo até a expulsão do David, mas o Bahia tinha as principais chances, tinha o domínio do jogo, criava bastante, principalmente com o Everton Ribeiro, o Luciano Juba, uma movimentação muito boa do time do Bahia. O Tassiano, enquanto esteve em campo, também deu muito trabalho, autor do primeiro gol. Então, vou falar aqui agora, já falei o que resultou, o que foi o responsável, o que foi o fator responsável principalmente pela derrota, foi a expulsão do David. Eu acredito que se não tivesse a expulsão do David, seria o resultado de empate, mas isso aí é só achismo mesmo. O jogo como um todo, como eu falei, o primeiro tempo começa com o Bahia tendo as principais oportunidades, partindo para cima, mas o Vasco mostrando que estava vivo no contra-ataque. Repetiu a escalação da partida contra o São Paulo, uma escalação que eu fui favorável, eu gostei, tirando aqueles jogadores que a gente já sabe quais são, não preciso ficar repetindo. E o Vasco tentando sair na boa, e saiu na boa em algumas oportunidades, mas aí o velho problema do Vasco de marcação do lado direito, lado esquerdo de defesa, lado direito de defesa, esquerdo de ataque do adversário. O Tassiano corta para o meio, o Paulo Henrique marcando sozinho, não teve cobertura. O Tassiano corta para o meio, o Maicon longe da bola, bem longe da bola, se joga e a bola desvia para piorar tudo e atrapalha o Léo Jardim, o Bahia abrindo o placar. Mas até então o Vasco estava dando umas estocadas, atacando, principalmente ali com o Adson tentando buscar, o David protegendo bem a bola, o Verratti brigando muito, chamando o time para cima para fazer uma marcação mais adiantada. Então o Vasco fez uma partida defensiva no primeiro tempo justa, chega a um empate. No escanteio favorável ao Bahia, o Adson consegue cortar, cai no pé dele, ele lança o Paulo Henrique, que de cara para o goleiro Marcos Felipe, ele perde, no rebote o David pega, acha o Piton ali pelo lado esquerdo, que cruza e de novo o Paulo Henrique, sozinho, livre, no meio da área, empurra para fazer o gol de empate, de um resultado de um jogo equilibrado até então. Bahia com um pouco mais de ímpeto ofensivo, uma equipe, como eu falei, com uma SAF mais bem estruturada, uma equipe melhor, uma equipe com jogadores mais conscientes, com qualidade técnica superior. Esse Jean Lucas voa, esse moleque voa, é muito bom jogador. Caio Alexandre voa, muito bom jogador. O Canu hoje foi um líder nato, chato, pentelhou o tempo inteiro. O Biel que entrou, o Gilberto, lateral direito, para mim é o ponto mais fraco do Bahia, o lateral direito, o Gilberto, mas também funcionando nesse time. E o Everton Ribeiro fazendo a bola rolar, né, galera? Distribuindo, chamando o jogo, organizando o time. E o Cauli também, um jogador muito pretendido pelo Palmeiras, que a SAF do Bahia bancou. O Cauli, enquanto esteve em campo, também botou uma bola no travessão. Resultado, cara, do primeiro tempo, o Vasco, na letra fria do futebol ali, o Vasco era para sair perdendo, porque o Bahia amassou o Vasco no primeiro tempo, uma bola no travessão ali do Cauli, como eu falei, numa bola que o Gilberto ajeitou para ele, numa saída errada do Vasco, o Bahia quase faz 2-1, mas assim, o Vasco jogando dentro dos seus limites. Estrela hoje não foi bem, o Leandrinho que entrou, foi zerar a bola do segundo gol do Bahia, zerou para a entrada da área, zerou muito mal o moleque. Mas eu falei isso no vídeo passado, cara. Esses moleques vão oscilar. E vão oscilar para baixo muito mais do que para cima. É coisa da idade. É assim mesmo. Entrar contra o Bahia em Salvador, tu acha que é fácil? Não é, porra. Mas esses moleques têm que aprender com isso, com os erros.
É responsabilidade do Leandrinho a derrota? Claro que não estou falando aqui que é responsabilidade do Leandrinho. Mas a gente tem que falar do erro cometido, um erro técnico. Se é assim que se pode colocar, um chutão ser um erro técnico. Ele erra o chutão, ele poderia ter feito um chutão para escanteio, ele poderia ter feito um chutão para lateral, ele poderia ter feito um chutão para o campo de ataque. Ele fez um chutão para a entrada da sua própria área. Isso do lado esquerdo de defesa. Então ele errou tecnicamente um chutão, se é que se pode dizer, errar tecnicamente um chutão. Ele chuta para a entrada da sua própria área. O Bahia, como tinha um jogador a mais e estava apertando o Vasco na defesa, o jogador do Bahia ganhando a dividida, até o cruzamento do Biel para o gol do Estupiñán de 2-1. Então, galera, é uma derrota que a gente já esperava, né? É o resultado mais esperado pela torcida vascaína, porque o Bahia é uma equipe muito melhor que a do Vasco. Vamos falar aqui a letra fria, é verdade. O Bahia é uma SAF correta. A SAF do Vasco foi uma SAF incorreta, de pessoas que não tinham a intenção de fazer um clube de futebol vencedor. O Bahia está montando uma estrutura de um clube de futebol vencedor. Praticamente zerou suas dívidas em 80%, 90%, praticamente zerou suas dívidas. E o Vasco é essa draga aí que a gente vê. Hoje um time é aguerrido, não estou falando que o time hoje foi frouxo. Um time hoje é aguerrido, porém tecnicamente muito inferior ao Bahia. Então o resultado de 2-1, galera, é justo. Vai fazer o quê? Como eu falei, expulsão do David eu não expulsaria. O árbitro foi rigoroso demais. Talvez se fosse uma outra situação ele não expulsasse. É o que eu falo sempre contra o Vasco. Pesam muito a mão, e ele pesou a mão e expulsou. Não acho que deveria fazer. O árbitro João Vitor Gobi, nunca ouvi falar na minha vida desse cara. Então ele expulsa o David aos 15 minutos e compromete muito o resultado. Ah, mas o Vasco talvez ganhasse. Não, ganhar talvez ganhasse. Não tenho bola de cristal para saber. Mas que o Vasco ia ser pressionado da mesma forma, ia ser. Mas o Vasco ia ter um pouco mais de saída, ia ter como segurar a bola no ataque. Talvez uma oportunidade numa bola ali, outra aqui, fazer o 2-1 até vencer o jogo. Mas a gente não sabe, com um a menos, o que fez o Rafael Paiva? Dobrou as laterais para tentar proteger as tabelinhas e as infiltrações, que o Bahia é muito forte pelos lados. Acabou que não adiantou muito, porque foi pelo lado direito de defesa do Vasco que saiu o segundo gol do Bahia. Então, vou falar aqui das notas individuais de jogadores do Vasco. Léo Jardim, esse cara vai ganhar nota 10 até ele cometer um frango mesmo. Então é nota 10 pro Léo Jardim. Jogador que sofre demais com finalizações do adversário o campeonato inteiro e dá conta do recado sim. Se não fosse ele, talvez o Vasco não tivesse nem 10 pontos. Paulo Henrique fez o gol do Vasco, se movimentou bem, deu opção. Tecnicamente sempre é um jogador limitado, mas hoje mostrou na disposição, ele passou um pouco do seu normal, né? Ele foi acima do seu normal, então nota 8 para o Paulo Henrique. O Maicon, o zagueiro firme, errou alguns posicionamentos. Ele que é muito bom em posicionamento hoje, ele errou alguns posicionamentos, estava se adiantando muito. Ele é um jogador que não tem velocidade, é perigoso, ele dá combate na intermediária, lá quase no campo do adversário, ele fez isso algumas vezes, me preocupou, mas no geral também não teve nenhuma relevância, nenhuma culpa num gol do Bahia, assim. Então nota 7 pro Maicon. João Vitor, nota 7,5, um pouco melhor que o seu companheiro ali, saindo, buscando o jogo também, nas estocadas em velocidade, principalmente ele que fez hoje a quarta zaga. Ele não é canhoto, ele é destro, mas ele fez a quarta zaga para facilitar para o Maicon, que não tendo velocidade, fazer a quarta zaga seria mais difícil. João Vitor 7,5, o Lucas Piton hoje bem, cara, o Lucas Piton bem, ele começou o jogo meio errando algumas coisas bobas, alguns passes, deu até uma oportunidade pro Bahia, foi até acho que no chute na trave, se eu não me engano, do Cauli, mas ele depois se recuperou, foi autor do passe pro gol do Paulo Henrique, nota 8 pro Piton. O Hugo Moura, vou falar do Hugo Moura e do Matheus Carvalho, cara. Eu achei que eles abriram o bico, cansaram muito cedo. Eu achei que eles cansaram com 30 minutos de jogo, eu já estava vendo eles cansados. Eles não conseguiram dar o combate que conseguiram contra o São Paulo. Não sei se foi o clima, não sei se foi um intervalo curto. Curto mais ou menos, né? Que o jogo foi sábado à noite, quarta à noite, então teve um descanso razoável aí. E eu senti eles cansados, cara. Senti que eles cansaram, abriram um bico rápido. Não sei se é a forma física. O Hugo Moura me parece um pouco mais fortinho, talvez seja só o biotipo. O Matheus Carvalho, o idem também seja só o biotipo. Mas eu tive a nítida impressão que os dois estavam cansados aos 30 minutos do primeiro tempo. Vou dar as notas. O Hugo Moura, achei que estava fraco no combate depois que cansou, nota 6. E o Matheus Carvalho, o idem, depois que cansou, não conseguiu mais dar combate. Então chamou o Bahia para cima. Nota 5,5. E são jogadores, cara, de marcação, se cansam e não conseguem combater,
deixa a zaga vulnerável, as laterais vulneráveis. Então eu senti isso do Vasco hoje. O Guilherme Estrela hoje não fez uma boa partida, mas conseguiu ainda fazer alguns lances ali de pura personalidade. O moleque, apesar de não estar bem, ele chamou, tentou jogadas, não conseguiu ser ter muito sucesso nessas jogadas, mas chamou o jogo. Chamou o jogo, é isso que eu quero. Jogador que não se omite. Nota 6,5 para o Guilherme Estrela. O Adson, autor da assistência que originou o segundo gol, não foi a assistência do gol, mas que originou a jogada do segundo gol, rouba a bola na batida de escanteio, lança o Paulo Henrique. E aí originou na jogada de rebote o gol do Paulo Henrique também. Então o Adson vai dar uma nota 8. Eu gosto muito da movimentação dele, gostei. Também cansa com facilidade, porque talvez corra muito. O Verratti hoje não esteve tão bem tecnicamente, mas foi um líder nato, nota 8. O David expulso para mim injustamente, cara. Mas quando um jogador é expulso, afeta a nota dele, então 6,5 pro David. Entraram ainda no segundo tempo o Ryan, vou deixar sem nota, apesar de ter dado uma arrancada ali maneira no finalzinho do jogo. Pensei que fosse dar em alguma coisa, mas não deu em nada. O Esforça, que entrou no lugar do Hugo Moura, só para manter a linha de defesa. Acho que o Paiva teve a mesma sensação que eu. Ele só não substituiu no primeiro tempo, que seria queimar jogador, queimar substituição no primeiro tempo. Mas eu senti nitidamente que o Hugo Moura e o Matheus Carvalho hoje cansaram no primeiro tempo. Esforço entrou, tentou dar conta do recado, nota 6. Zé Gabriel tentou dar conta do recado, sempre vai ser esse jogador nota 6. Quando jogar pra cacete vai ser nota 7. O Puma Rodrigues entrou no lugar do Guilherme Estrela para dobrar a lateral ali, que o Bahia é muito forte, mas não adiantou muito, o gol do Bahia foi por ali. Nota 5,5 pro Puma Rodrigues. Leandrinho hoje, ele tentou até fazer uma jogadinha ali, assim que ele entrou pelo lado esquerdo. Ele é um jogador que tem personalidade também, me agrada muito a personalidade que tem o Leandrinho. Tem velocidade, tem habilidade, tem domínio de bola, mas ele comprometeu o jogo, cara. Não foi a culpa dele a derrota, já falei, não foi culpa dele a derrota, mas ele comprometeu num estourão que ele deu para a entrada da área do Vasco e saiu o gol do Bahia. Nota 6 pro Leandrinho. E o técnico Rafael Paiva, ele fez o que pôde, dentro da possibilidade do Vasco, né, ser um time defensivo que saía sempre na boa. Ele lançou o 4-3-3 hoje. Nota 6,5 pro Rafael Paiva. E é isso, galera. O Vasco perde pro Bahia que divide a liderança agora com o Flamengo, com 24 pontos em 12 jogos. A classificação vou colocar aí para vocês. O Vasco permanece na 15ª colocação, com 10 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Vitória, que joga contra o Fluminense amanhã. E a possibilidade do Vasco entrar na zona de rebaixamento nessa rodada não existe. O Vasco não entra na zona de rebaixamento na 12ª rodada, pelos adversários que o Vasco tem abaixo e que se enfrentam. Fluminense e Vitória é um duelo de Z4. Então o Vasco escapa de entrar na zona de rebaixamento na 12ª por esse confronto. O Vasco agora volta a campo contra o Botafogo, São Januário 6,5, não tem o que lamentar. É buscar vencer o Botafogo em casa, se recuperar, somar 3 pontos. O Botafogo uma equipe mais forte que o Vasco, mais uma equipe mais forte que o Vasco, mais bem preparada, mais bem estruturada, mais uma SAF, que é a SAF realmente que prioriza o futebol, que quer um futebol vencedor, não essa SAF do Vasco, que eu não sei até hoje o que queria, mas tá demonstrando aí o que fez com o clube, o que fez com o time, mas vencer na disposição do Botafogo em casa não é fácil, e é isso. Valeu, galera, volto aí sábado para esse pós-jogo Vasco e Botafogo em São Januário. Saudações vascaínas sempre, fui.